Boa noite, membros da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, amados convidados, amados amigos. Queremos juntos, neste culto, numa só voz, falarmos e cantarmos sobre o amor de Deus, sobre a cruz e sobre a pessoa de Jesus. É sempre assim em todos os nossos cultos. Queremos testemunhar esta mensagem, não só nas nossas palavras, mas também testemunhar esta mensagem através da nossa vida, dentro do culto, dentro da nossa família e durante toda a nossa semana. No dia de hoje, nós teremos a participação de uma família especial para nós, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Esta família trabalha por nós. O que eu quero dizer? É que esta família está muito, mas muito longe de nós, trabalhando por nós. Ela é a extensão da obra de nossa igreja. É uma extensão missionária da obra de nossa igreja. Esta família é composta pelo pastor Armando, por sua esposa, missionária Catarina, pelos seus filhos, o Davi, que é casado com a Miriam, e também com o Samuel. Seja bem-vindo, família missionária, ao culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, família missionária, a este grande ministério que ama todos vocês e por isso investe em vocês através de orações, através de ofertas e através de participação da obra que vocês realizam aí na Espanha. Estimados irmãos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, somos a extensão da obra missionária dos irmãos aqui na Espanha. Queremos, de uma maneira muito especial, como família missionária, pastor Armando, Catarina, Miriam, Davi e Samuel, dar uma palavra de muito carinho, de muita gratidão e de muito incentivo e apoio aos irmãos em seguirem o propósito e a missão que o Senhor entregou. De maneira muito especial, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de confinamento, tivemos que reinventar a obra missionária e Deus nos deu a estratégia da rádio antivírus, que atuou durante todo esse período, desde a nossa varanda, atuando com as crianças de todo o condomínio. Foi um período de grande bênção, de poder traduzir às crianças paz, amor e esperança de dias melhores. Que Deus continue realmente abençoando tanto nós aqui quanto os irmãos aí. E juntos queremos dizer aos irmãos: fiquem em casa. A Espanha passa por um dos momentos mais desafiadores da sua história. Aliás, como todos nós, como o mundo inteiro. Por conta deste fato, recursos financeiros estão faltando muitas vezes para muitos projetos e a realização da obra missionária. O campo está sofrendo, os missionários preocupados e, portanto, nós precisamos interceder por eles. E eu quero convidar você a fazer isso neste momento. Vamos orar juntos? Pai querido, acabamos de cantar que Tu és bondoso, que Tu és Pai querido. Nessa confiança nós queremos entregar esta família missionária. Pastor Armando nas suas mãos, missionária Catarina nas suas mãos, Davi e sua esposa Miriam, Samuel, ó Deus, eles contam com as misericórdias que só podem vir da parte do Senhor e se assim acontecer, eles estarão sendo supridos todos os dias. E como igreja, nós queremos interceder pela vida deles e rogar ao Senhor que esteja a proteger teus filhos lá na Espanha. Nós sabemos do coração desta família quanto à obra missionária há muito tempo. No Brasil como missionários, no Chile como missionários e agora na Espanha como missionários, no segundo campo dentro da Espanha. Por isso rogamos ao Senhor que cuide dos teus servos, abençoe os teus servos onde eles estão neste momento, que os projetos dos teus servos sejam aprovados pelo Senhor, que eles entendam quais são os caminhos do Senhor para a vida de cada um deles nesse tempo tão desafiador. A nós que estamos no Brasil, que possamos entender que precisamos
acolher os teus servos, ajudar os teus servos, não só estes, mas tantos outros missionários que estão espalhados por nossa cidade, pelo Brasil e pelo mundo afora, compartilhando do amor e da graça e da misericórdia do Senhor. Cuide desta família, essa é a nossa oração, que a fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Embora sejam desafiadores os projetos que esta família tem em mãos lá na Espanha, por conta de tudo que eles vivem, eles ainda assim sugerem, nos impulsionam a olhar e a cantar confiantes que o Senhor está cuidando de todos nós. Este hino é comprometedor. A escolha deste hino é uma escolha da parte deles, eles prepararam este hino para que cantemos juntos. Vamos então, diante desses desafios missionários, colocarmos as nossas vidas à disposição do Senhor. Vamos ler juntos uma porção da Palavra de Deus. Esta encontramos no Evangelho segundo João. Sugiro a você, depois do culto, ler o capítulo 9 para poder entender bem o capítulo 10, especialmente essa primeira porção do capítulo 10 que vamos ler. Se complementam, 9 e 10. No momento vamos ler 10, os primeiros versículos. Portanto, assim diz a Palavra de Deus através de João. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora.
Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, portanto conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Que cada momento que você está vivendo agora, nesse tempo de pandemia, seja cada momento vivido para a glória de Deus. E aproveite esses tempos diferentes para orar mais. Você pode orar pelos seus irmãos que estão precisando de oração, como por exemplo Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, José Vaz de Melo, Lícia Figueira Machado, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria Machado, Martinha Rabelo, Natália Oliveira, Nilda Taliba, Orlando Angelim, Regina Lúcia Dias, Ruth Mascarenhas de Lima, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos e Tereza Ferreira. Continuemos orando também pelos irmãos Afonso e Loide Mendonça. Oremos pela irmã Maria José Ribeiro de Oliveira, a irmã Zezé do Celeiro, precisando muito da oração do povo de Deus. Oremos pelo irmão Eduardo Henrique, que continua precisando também de oração.
A mãe do irmão Hércules, ela se chama Maria Lúcia de Melo Barcelos, lutando também pela sua saúde. Marlene Furtado Chaves teve cirurgia, está se recuperando, continuemos orando. Estela Mares Borborema, idem. Carolina Pereira de Oliveira Silva, é a mãe do irmão Paulo César, do grupo Os Coreutas. Ela está internada no Hospital Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí, e o seu esposo, o irmão Gersé Bispo da Silva, pede que oremos por ela e por ele também. Oremos pelo irmão Benoni Conceição, que é integrante do Coro Dominus, e ele está internado há uma semana no CTI do Hospital American Core, tratando de trombose na perna. A irmã Celida Maceno, irmã da irmã Catarina, ela está no tratamento de quimioterapia, então oremos por ela. Também o irmão Jefferson da Silva, precisando de oração, já que tem uma cirurgia muito delicada, planejada para o final de julho ou início de agosto. Oremos também pelas pessoas que estão sozinhas em casa, que não têm socorro de ninguém, não têm ajuda. Há muitos irmãos e amigos nossos que você conhece que estão precisando dessa intercessão. Vamos curvar as cabeças e vamos orar. Ó Deus, Senhor Criador, Sustentador, Redentor, Salvador dos crentes, nós te louvamos, nós te bendizemos por estarmos novamente na tua casa, na tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tens sido e pelo que tens feito em nossas vidas. Obrigado pelo carinho de nos sustentar a cada dia que vai passando. Nós te damos graças pela existência das tuas igrejas, pela existência desta igreja, pela oportunidade que dás aos teus filhos de se reunirem, de te cultuarem, mesmo distanciados fisicamente uns dos outros. Nós te louvamos porque és um Deus fiel, um Deus supridor, protetor, aquele que nos ampara em todos os momentos da nossa vida. Por isso podemos cantar que cada momento sou teu, ó Senhor. E agora, Senhor, pedimos a tua bênção sobre todos esses irmãos cujos nomes foram mencionados e pedimos pelas suas cirurgias, alguns já tiveram, outros vão ter, mas a todos eles pedimos que dispenses os teus cuidados. Aqueles que estão em casa, não podendo sair mesmo antes e depois da pandemia, mas cuida deles também, Senhor, dando-lhes a provisão da tua presença ao seu lado. É a nossa oração, pedindo que agora nos abençoes com a tua voz, em nome de Jesus. Amém.
Nossa meditação desta noite está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11. É um capítulo, seria interessante ler todo o capítulo, mas é um capítulo longo, porque conta as marchas e contramarchas, idas e vindas na operação daquele que foi considerado o maior milagre de Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro. E no capítulo 11, eu quero ler 2 versículos e a partir deles nós podemos pensar os pensamentos da palavra de Deus. João capítulo 11, versículo 14, diz assim: Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Isso é João 11, 14. Jesus disse aos discípulos claramente: Lázaro morreu. E no versículo 40, Jesus lhe respondeu a Marta. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Vamos orar? Nosso tema nesta noite é reflexões à beira de um túmulo. Deus e Senhor, nosso Pai, mais uma vez nos curvamos diante de Ti, genuflexos os nossos corações e prostrados diante de Ti, para recebermos a Tua palavra nesta hora. Senhor, que ela seja poderosamente usada pelo Teu Espírito para nos mostrar aquilo que deve ser mudado em nós, aquilo que deve ser melhorado em nós e aquilo que deve ser abandonado em nós. Guarda-nos, pois, nesta hora, fala aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Amém. O imortal escritor João Ubaldo Ribeiro, num dos seus artigos dominicais no jornal O Globo, e que depois foi transformado em artigo permanente no site da Academia Brasileira de Letras, diz, citando Benjamin Franklin, nada é certo nesta vida, a não ser a morte e os impostos. Nada é certo nesta vida, a não ser a morte e os impostos. Dos impostos, não há muito o que falar. Só lembrar que nós, brasileiros, trabalhamos 5 meses por ano para pagar impostos. Durante o ano, 5 meses são trabalhados só para sustentar a máquina do governo. Então, é uma das cargas tributárias mais pesadas. Por isso, impõe-se urgentemente uma reforma chamada reforma fiscal. O governo, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ver isso aí, porque nenhum povo aguenta pagar imposto a vida toda com essa carga tão pesada. E a história é terrível. Ela mostra que várias vezes, quando o povo foi sobrecarregado a esse ponto, um dia a corda arrebenta, um dia o povo não aguenta. Então, é preciso dizer isso dos impostos. Mas e da morte? Da morte nós podemos dizer mais algumas coisas. Da morte nós podemos tecer em torno dela algumas reflexões. E nós podemos resumir essas reflexões em 4 verbos. O verbo chorar, o verbo confortar, o verbo cogitar e o verbo crer. Chorar, confortar, cogitar e crer. Chorar. Primeiro verbo é muito claro por que é o primeiro verbo. Porque a morte nos deixa realmente chorando. A Bíblia diz que
na cidade ou no vilarejo de Betânia, a uns 3 quilômetros de Jerusalém, morava uma família de adultos, família composta por Lázaro, Maria e Marta. Lázaro, Maria e Marta compunham uma família de adultos e eles eram amigos de Jesus. Eram amigos de Jesus. Tanto era assim que toda vez que Jesus ia a Jerusalém, no sul, ele era do norte, mas quando ele ia ao sul, ele ficava hospedado na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, em Betânia. Até que um dia Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, mas Jesus tinha outros compromissos e ele não pôde ir imediatamente visitar o seu amigo. E o que aconteceu foi que o seu amigo morreu. E aqui o versículo 14 diz: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. E agora, fazer o quê? Chorar, não é? Chorar. E a Bíblia diz que Jesus foi ver o túmulo e quando Jesus viu, João 11:35 diz assim: Jesus chorou. Um dos menores versículos da Bíblia, o menor. Jesus chorou. Há muitas coisas que podem ser ditas sobre Jesus chorar. Mas aqui a questão é por que ele chorou? Ele chorou porque ele era amigo de Lázaro. Tanto que os judeus, quando viram Jesus chorando, no versículo 36, disseram: vede como o amava. É interessante porque Jesus ressuscitou no seu ministério de 3 anos 3 pessoas: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Mas nas outras 2 primeiras, o texto não diz que Jesus chorou. Só nesta, só no texto de Lázaro é que se diz que Jesus chorou. Por que será? Porque dos outros ele encontrou os corpos e foi chamado para atender, no primeiro caso. No segundo foi um encontro quase que casual, Jesus estava chegando na cidade, o féretro estava saindo. Mas aqui não, aqui é Lázaro, a quem ele muito amava, era seu amigo do peito, era amigo do coração. E você sabe que é por isso que nós choramos nos nossos enterros. Porque choramos por quê? Porque nós temos a obrigação de chorar? Não, nós choramos porque nós amamos as pessoas que nos deixaram. E isso faz a gente chorar. E chorar, portanto, é um verbo que é o primeiro verbo conjugado quando se fala de morte. E se a gente não chora por causa dos nossos próprios entes queridos que partiram, a gente chora também por solidariedade. E é isso que nos ensina Romanos capítulo 12, versículo 15, onde o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Chorai com os que choram. E você lembra naquele dia quando Jesus estava sendo crucificado, ele estava indo com a cruz às costas, indo para o topo do Calvário, indo levar a sua cruz, onde ele seria morto. E a Bíblia diz em Lucas 23 que várias mulheres estavam ali presentes, vendo Jesus e vendo e elas choravam e lamentavam por ele. Elas choravam e lamentavam por ele. E aí, ele, virando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai sim por vós mesmas e por vossos filhos. Chorai por vós mesmas. Então, chorar faz parte da nossa natureza humana. E quando nós vemos partir alguém que nós amamos, é de todo natural que nós também choremos, que vertamos lágrimas, porque é triste ver a partida de um ente querido. Mas há um segundo verbo aqui, além de chorar, o verbo confortar. O verbo confortar.
No Salmo 23, nós lemos sobre o bom pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e lá no versículo 4, diz assim, ainda que eu andasse, a versão revista e corrigida diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Na tradução, nova tradução na linguagem de hoje, já foi feito ali um processo que eles chamam tecnicamente de desmetaforização. Na desmetaforização é retirada, como o nome diz, a metáfora. Então a tua vara e o teu cajado foram traduzidos assim, porque tu me proteges e me diriges. Ou seja, aquilo que os objetos iriam fazer, a tradução na linguagem de hoje já colocou o que esses objetos fazem, né? Porque nós sabemos que a vara e o cajado são os dois instrumentos de trabalho do pastor, são os apetrechos sem os quais ele não sai a pastorear o seu rebanho. Vara e cajado. A vara para proteger o rebanho quando vem o lobo ou outro bicho qualquer, e o cajado para dirigir, para puxar a ovelha que está indo para mais longe, puxar para perto do seu coração, digamos assim. Então, a presença do pastor, ela conforta, ela protege, ela dirige, ela conforta também, ela conforta aquele que está precisando. Por isso é que a ovelha do Salmo 23 não temerá mal algum, porque ele diz, porque tu estás comigo. Ele não teme nem mesmo o temível, o sombrio vale da sombra da morte. E o Espírito Santo, você sabe, o Espírito Santo de Deus é chamado na Bíblia de o Consolador. Ele consola os crentes, ele conforta aqueles que estão desanimados, ele levanta aqueles que estão caídos, e ele faz essa obra, queridos irmãos, usando várias metodologias. Ele pode usar, por exemplo, uma mensagem, ele pode usar a leitura de um livro, ele pode usar o cântico de um hino, ou de um cântico contemporâneo, ele pode, enfim, utilizar-se do que ele bem quiser. Um sonho, ele está falando hoje em dia aos muçulmanos lá daqueles países fechados, ele está falando através de sonhos, muitos muçulmanos dizendo, eu vi Jesus, apareceu para mim num sonho. Então, ele fala de várias maneiras, o Senhor Jesus fala o Espírito Santo conforta os corações. Mas há um texto aqui que eu queria ler para você, porque fala muito do conforto, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Diz assim, porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, falando da volta de Jesus, da segunda vinda. O próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos, olha que conforto saber isso, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas não para aqui. O versículo 18, com o qual ele termina o capítulo, diz assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meu amigo, consolem estas palavras do seu coração, e que você possa consolar outras pessoas com estas palavras. Que palavras são? Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. E o 17 diz, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Sabe onde? Onde é que estaremos para sempre com o Senhor? No céu. Jesus voltará para nos levar para estar com Ele para todo sempre. E no céu você sabe
Você sabe porque a penúltima página da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, diz assim, Apocalipse 21, 4, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, no céu não entra morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas, as coisas da terra, já passaram. Então veja só, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não choraremos mais, chorar é só um expediente terreno, só choramos aqui, mas depois quando estivermos ali, nós não choraremos mais, porque lá não haverá mais morte para fazer a gente chorar, porque lá não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, nem hospital, nem injeção, nem coronavírus, nada, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Aí Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então a própria palavra de Deus nos consola. Então nós temos o verbo chorar, nós temos o verbo confortar. Em terceiro lugar, nós temos o verbo cogitar. Cogitar. E aqui eu quero parar para fazer uma pergunta a você. A qual lugar você prefere comparecer? A uma festa de aniversário ou a um velório? Aniversário ou velório? Onde é que você quer ir? Aonde? Pois saiba que a Bíblia diz, em Eclesiastes, capítulo 7, é um dos versículos estranhos da Bíblia, que você lê e diz, mas peraí, será que eu concordo com isso? Mas você não tem que concordar com isso não. É verdade de Deus e você tem que mais é que ajustar a sua vida à verdade de Deus e não ajustar a verdade de Deus à sua vida. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, diz assim, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois a morte é o fim de todos os homens. Que os vivos reflitam nisso em seu coração. Reflitam, pensem, cogitem disso. Não esqueçam isso. É melhor, então, em vez de ir para onde eu falei, é melhor ir para o aniversário ou ir para a festa de aniversário ou ir para o velório. Qual você prefere? O autor aqui está dizendo que é melhor você ir à casa onde há luto, porque lá onde tem luto, lá onde tem a morte, você vai pensar na sua vida. Talvez a correria do cotidiano não tenha permitido a você em nenhum momento pensar a sua vida. Eu acho que esse coronavírus, no fundo, está fazendo as pessoas repensarem as suas práticas, reconsiderarem os seus caminhos, e a casa onde há luto, onde há morte, propicia a oportunidade da reflexão, a oportunidade da cogitação. Você vai pensar, por exemplo, você vai refletir sobre a brevidade da vida, por exemplo, olhando ali um corpo caído. Vai refletir, por exemplo, sobre a inevitabilidade da morte. Vai refletir sobre a oportunidade que você tem de escolher a vida com Cristo enquanto você ainda está vivo. Então é muito melhor, diz o autor de Eclesiastes 7:2, é melhor ir a um velório do que ir a um aniversário. Eu não estive nesta cidade que vou mencionar agora. Planejo ir um dia ainda, mas não sei se vou conseguir, com um dólar tão alto. É uma cidade em Portugal chamada Évora. E dizem que nessa cidade existe uma igreja, e pode conferir na internet, eu fui conferir e vi que existe mesmo, uma igreja feita de ossos. As paredes são feitas de ossos humanos. Eu acho que deve ser um lugar macabro, ainda mais se tiver uma luzinha assim, meia luz,
Só falta o barulho de uma porta rangendo para se tornar um filme de terror perfeito. Pois nessas paredes dizem que um médico copiou um cartaz e pendurou a seguinte frase nessas paredes: eu fui o que tu és, e tu serás o que eu sou. Eu fui o que tu és, e tu serás o que eu sou. Meus amigos, não podemos retirar a morte das nossas cogitações. Meu amigo, é uma insensatez a gente achar que vai viver para sempre e não vai partir. A qualquer momento eu posso ir, você também. Nós estamos neste mundo e estamos aqui de passagem. Somos, como disse alguém, um poeta contemporâneo, inquilinos do universo. É tudo tão passageiro. Por isso o autor do livro, A Menina que Roubava Livros, Marcus Zusak, ele disse assim: quando a morte contar uma história, você deve parar para ler. Quando a morte contar uma história, você deve parar para ler. E poderíamos até retocar um pouquinho a frase e dizer: quando a morte contar uma história, você deve parar para ouvir a história que a morte porventura esteja contando, porque cada morte é uma história que se conta. E nós precisamos estar preparados para este momento. E por isso, estar num velório significa oportunidade para cogitar, para refletir sobre a efemeridade da vida, sobre como a vida é passageira, é breve, está indo embora. Chorar, confortar, cogitar e, por fim, o verbo crer. Crer. E aqui eu queria lembrar as palavras de Jesus: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Meus amigos, a morte ainda é até hoje o maior mistério que nós enfrentamos neste mundo. É o maior mistério com que convivemos neste mundo. E Jó 14:14, Jó fez uma pergunta fantástica. A pergunta é: morrendo o homem porventura tornará a viver? Morrendo o homem porventura tornará a viver? E nós poderíamos nos lembrar de várias possíveis respostas. A ciência, por exemplo, responderia assim: talvez haja possibilidade de voltar a viver. Talvez. É a ciência. A filosofia poderia responder: o homem espera realmente viver novamente. É uma esperança. A ética responderia: o homem deveria viver novamente. O ateísmo responderá: o homem jamais viverá novamente. Você sabe como é que Jesus responde? Jesus responde com aquelas palavras suas em João capítulo 6, versículo 40. Ele diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que crê em mim, Jesus disse, eu o ressuscitarei no último dia. E por isso Jesus diz para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Marta, Marta, não fica desanimada não. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Meus amigos, a morte pode até entreter a ilusão de que é um inimigo invencível, mas Jesus a deixou corada de vergonha quando ele ressuscitou a filha de Jairo, quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, quando ele ressuscitou o próprio amigo Lázaro, e quando ele mesmo foi ressurreto,
selou de vez o destino da morte, como a dizer para ela: você é derrotada, você não tem poder eterno sobre as criaturas humanas. Eu concluo citando dois filósofos, um antigo e um moderno, contemporâneo, aliás. O antigo é Aristóteles e o contemporâneo é Sartre. Aristóteles chamou a morte de coisa que ele mais temia. Sabe por quê? Abre aspas. Porque parece ser o fim de tudo. Ah, pobre Aristóteles. A morte para ele era o fim de tudo. Jesus contrariará e vai dizer para nós: se creres, Marta, verás a glória de Deus. Então, a morte não tem a última palavra, ela não é vitoriosa sobre a vida. Jesus venceu a morte. E o Jean-Paul Sartre disse: a morte remove todo o significado da vida. Olha que pessimismo, a morte remove todo o significado da vida, e eu tenho certeza que Jesus discorda também. Você sabe por quê? Porque ele disse em João 6,63, a carne para nada aproveita, a carne é passageira, a carne tem os seus dias contados, mas Jesus nos promete e fala para a gente de uma vida eterna, porque nós fomos programados para a vida eterna, nós fomos feitos para viver para sempre, nós fomos criados para viver eternamente. Acho que você sabe, todo mundo sabe, os crentes, as crianças na igreja aprendem cedo o texto mais bonito da Bíblia. É um pouco longo, mas é o mais bonito e o mais sintético. Ele sintetiza a mensagem do Evangelho, que é João capítulo 3, versículo 16. Lá em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia deixa muito claro que nós fomos programados para viver eternamente. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amigo, Jesus quer dar a você a vida eterna. Se você crer, você verá a glória de Deus. Vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos o privilégio que é seguir a Jesus. Obrigado porque Ele derrotou a morte, não só no seu ministério, como no ato final da sua própria ressurreição. Muito obrigado por isso, por essa vitória que nos enche de entusiasmo, que nos enche de esperança e de certeza de que nós teremos um futuro eterno com o Senhor Jesus. Ajuda-nos, pois, Senhor, a sermos nós também mensageiros desta vida eterna, que nós possamos consolar aqueles que estão chorando e que nós possamos cogitar e pensar na brevidade da vida, na certeza da morte, mas também na certeza da vida eterna que a nossa fé nos apresenta. Muito obrigado por tudo, continua cuidando de nós, em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja! Como é bom estar aqui com vocês também, participando desse culto lindo da minha casa, que muitos já conhecem pela internet. E que bom também ver nossas crianças participando ativamente do culto, louvando, adorando a Deus. Crianças que também fazem parte desse rebanho tão amado pelo Senhor, da primeira à última ovelha. E olha, desde o primeiro dia do distanciamento social, as nossas crianças estão cultuando virtualmente. E nós temos observado um crescimento espiritual, um desenvolvimento dos dons, dos talentos delas, da vida devocional, também da comunhão familiar em torno do culto doméstico. Tem sido um tempo muito desafiador, mas
também de crescimento. Um novo momento da história que o Senhor tem escrito e que nós temos observado o que Ele tem feito no meio de nós. E eu vim aqui hoje para poder compartilhar com vocês um pouquinho, só uma gotinha, um pedacinho daquilo que nós temos feito e que está disponível no nosso canal no YouTube. Oi, pessoal, eu estou aqui na minha mamãe. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Meu nome é Sofia e hoje estou aqui no culto dos juniores. Esse é um culto para toda a família e nós queremos que todo mundo, crianças que já nasceram há muito tempo ou aquelas que acabaram de chegar, se sintam em família. Sejam bem-vindos à família de Deus. Vamos ajudar a contar? 1, 2, 3, 4, 5 ovelhinhas. Nós somos a família Souza e hoje nós vamos cantar a Ousado Amor. Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Sou a Emily e hoje vim lançar um desafio para essa semana. Será que você consegue decorar um versículo da Bíblia? Eu vou tentar. E você? O versículo é: sejam bons e atenciosos um para com os outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Efésios 4:32. Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Meu nome é Roberta, somos a família Teles Durães. Estamos aqui hoje porque recebemos uma missão do grupo Pequenos Gigantes. Oi gente, tudo bem? Nós estamos aqui, nós da família Valéria, estamos aqui para fazer um momento de oração no culto dos juniores. Senhor, abençoe todos os aniversariantes da semana, abençoe a tia Kelly, abençoe todos os recuperados da Covid-19. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Abençoa, portanto, as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. No livro de João, capítulo 21, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Pedro responde: claro, Senhor. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas, ou tome conta desses pequeninos. Nós temos trabalhado para que essas ovelhas, para que essas ovelhinhas, elas continuem dentro do aprisco, elas continuem sendo cuidadas, recebendo todo o cuidado e todo o alimento que elas necessitam para poder crescerem saudáveis dentro do grande rebanho. E nós queremos dizer a você, família, que você não perca o ânimo, que você continue firme, forte nessa missão tão importante de cuidar, de apacentar, de discipular essas ovelhas. Nós estamos trabalhando desde o início do ano com o nosso plano de leitura bíblica. As nossas crianças recebem semanalmente um roteiro, recebem material para estudarem, para louvarem, para cultuarem. Então continue firme, continue estimulando, priorizando na vida do seu filho o alimento mais importante do qual ele necessita para crescer, sendo amigo de Deus, amando a Jesus e fazendo parte desse aprisco tão maravilhoso do nosso Senhor.
Nós queremos agradecer a você, querido amigo, a sua presença, entre aspas, presença virtual. Você que está nos acompanhando já de vários cultos, quem sabe participou hoje de manhã, quem sabe participou quarta-feira, outros dias, bem-vindo a este culto, que o Senhor possa abençoar a sua vida também. Queremos convidá-lo a estar conosco na próxima quarta-feira, às 19h30, neste mesmo canal. Nós estaremos transmitindo a palavra de Deus desde a nossa residência e estaremos orando pelas pessoas que nos solicitam orações. Também quero pedir a você, membro da igreja, você irmão de outra igreja, mas que nos acompanha, que você aproveite os dias da pandemia para enviar o link dos cultos para os seus amigos, talvez amigos interessados, talvez amigos que estejam sofrendo alguma tristeza, uma depressão, né? Quer morrer, não quer mais viver, enfim, mande para os seus amigos e deixe o resultado com Deus, entende? Você manda, ora e Deus faz a obra dele, mas faça a sua parte, que é compartilhar o link. Obrigado também aos irmãos que têm contribuído financeiramente para o sustento da obra do Senhor. Deus tem sido maravilhoso, tocando o coração dos irmãos, dos amigos até. Eu tenho recebido até informações de pessoas não ligadas à igreja que têm feito os depósitos na conta bancária da igreja. Se você quiser fazer isso também, a conta da igreja está no site da nossa igreja, que é www.pbrj.org.br. Muito obrigado aos irmãos que tornaram possível a confecção deste culto nesta noite, aos irmãos da SECOM, da Secretaria de Comunicações, que estão ali na cabine, quietinhos, trabalhando, o irmão Carlos Roberto da Silva e o casal Luiz Augusto de Souza Persiliano e a Luciana de Sá Silva Persiliano. Obrigado, irmãos, Deus abençoe vocês, semana após semana vocês estão aí firmes, faça chuva, faça sol, estão sempre ali ajudando na transmissão dos cultos. Obrigado também a Gerard, irmão João Marcos Sorém, ajudando no culto desta noite, a irmã Nathalie Redua também participando da gerência administrativa. Obrigado aos irmãos da música, o Ministério de Música, ministro de Música Eduardo Transcoveschi Gonçalves, obrigado ao irmão Felipe de Matos, obrigado aos irmãos que participaram deste culto, gravando todas as coisas em casa e tornando possível, este novo formato do culto. Parece que o novo formato está aprovado, os irmãos têm mandado, ao longo da semana, têm mandado muitas mensagens dizendo, eu aprovei o novo formato, é isso aí mesmo. Então é isso aí mesmo, Deus abençoe vocês, que você tenha uma semana abençoada. Despedida em Efésios 6:24. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com um amor que não se abala. Amém e amém.